pessoal. O Lanterna Mágica é um encontro semanal que a gente tem em um pequeno grupo, onde a gente conversa a respeito dos temas tratados nos filmes que a gente escolheu. E nesse encontro agora, a gente tratou do tema racismo, baseado no filme, no curta-metragem Dois Estranhos. E eu utilizei nessa aula a fala de duas pessoas que trabalham questões como o racismo estrutural e a questão do feminino negro. Então, eu utilizei nessa aula dois vídeos. Um deles, que trabalha a questão do racismo estrutural, onde o Silvio Almeida falou coisas super importantes sobre esse tema, e depois eu utilizei também um vídeo sobre as relações interraciais, né, com a Djamila Ribeiro. E, na realidade, esses dois vídeos foram utilizados durante a aula, tá? Mas eu preferi recortar, né, tirar essas falas dessas duas pessoas, porque eu não tinha autorização direta delas, né? Eu simplesmente utilizei o vídeo. Então, depois, se vocês se interessarem, né, de compreender melhor a discussão que a gente teve e utilizar, ver os vídeos para ajudar a reflexão, acho que eles podem ser profundamente importantes dentro da questão sobre o racismo, né? Então, vai ter na descrição desse vídeo os dois filmes. Eu vou pedir que no momento ali onde é assinalado que vai passar o filme não vai estar compondo o vídeo, mas vocês podem acessar essa informação através dos links que estão na descrição desse vídeo, tá bom? Então, boa aula para vocês, espero que vocês gostem das nossas reflexões. Um abraço. Vamos iniciar o nosso encontro número 22, né? E hoje a gente tem um filme que é um curta-metragem, né? Então não é um filme extenso, mas é um filme muito impactante, né? Que é Dois Estranhos, que é um filme americano, que trata das questões raciais, né? Então, o filme é de 2020, né? Se a gente vai ver, assim, algumas coisas do setting de filmagem, eles estão com máscaras e tudo, então foi um filme que foi feito agora durante a pandemia, né? E tem muito a ver com os episódios raciais que tiveram nos Estados Unidos, né? Como uma resposta em nível de filme ou um pedido de uma reflexão sobre esses temas, né? Então, quem dirigiu o filme é Travon Free e Martin Desmond Roy. E, então, eu acho que a primeira coisa a gente vê desse filme, né, é que ele tem uma linguagem muito direta, né? É um curta-metragem, ele tem um pouco mais de 30 minutos, então, dentro de uma estrutura de curta-metragem, ele não tem como falar, estender muito a história para explicar as coisas, ou entrando, digamos, progressivamente em um tema, né? Ele é muito direto e pode, para algumas pessoas, ser bastante impactante, né? Porque ele vai tratar de uma forma muito direta. Dentro das coisas que eu li sobre o filme e assisti, para algumas pessoas essa experiência, né, não foi legal, assim, né? Foi como uma coisa de muita, foi sentida por algumas pessoas como uma coisa de muita exposição, de uma violência gratuita. Eu particularmente não senti assim, né? Eu senti que pelo tempo que se tem para fazer um curta-metragem, ele tem que ser direto mesmo, né? Pessoal, vou pedir só para vocês verificarem os seus áudios, porque tem alguém com o microfone aberto, tá? Por favor, verifiquem. Então, é como um curta-metragem, ele tem essa coisa da linguagem direta, ele expõe diretamente, sem preâmbulos, a questão a que ele veio, né? Ao menos é a forma como eu enxergo o filme. Eu achei também um filme super bem feito, né?
com a questão, a forma como foi tratado, os personagens, a fotografia, eu achei bem interessante, assim, dentro da proposta dele, eu achei bem bonito. E eu acho que a questão básica do filme, né, ele tem a gente pode abrir essa questão em muitas facetas, né, e nenhuma delas é super desenvolvida dentro do filme, porque realmente um curta-metragem não tem como fazer isso. Ele dá, digamos, estímulos para a gente poder pensar, né? Mas eu acho que o cerne da coisa, né, o cerne do filme é o que a gente chama de racismo estrutural, né? E então eu acho que esse tema racismo estrutural é um tema super complexo. Essa terminologia racismo estrutural, ela vem tomando corpo nos últimos anos, né? Com uma discussão social que está aos pouquinhos acontecendo, né? Eu acho que principalmente nos meios do movimento negro, mas que aos poucos vem tomando a sociedade. Eu acho que o filme ele cumpre com o seu papel quando ele vai dialogar com a sociedade, né? Eu acho que em nível de movimento negro, talvez ele não seja satisfatório. Não sei porque eu não participo desse movimento, né? Mas eu acho que como pessoa que é conhecida socialmente como branca, né? Que sou, eu acho que para mim, ele toca e me ajuda a fazer uma reflexão. Só que, como eu disse, ele é direto e ele não traz elementos para fazer uma reflexão profunda, né? Ele provoca, ele faz uma provocação. Então, eu vou trazer alguns vídeos aqui, né? Na realidade, eu vou trazer 2 vídeos, se a gente tiver tempo, a gente vê os 2, onde vai se falar algumas pessoas que estudam esse tema e que têm uma vivência profunda, né, e aprofundam bastante essa temática, elas vão falar de forma breve em 2 vídeos, tá? Eu gostaria de passar agora o primeiro, que é um vídeo onde uma pessoa vai esclarecer mais profundamente o que é o racismo estrutural. Então, pessoal, acho que esse vídeo ele é super esclarecedor nesse sentido, né, para introduzir essa reflexão, porque eu acho que é uma reflexão que não é feita simplesmente, né? A gente vai reproduzindo as coisas e não pensa a respeito delas. E eu acho que ele traz um conceito bem interessante que eu gosto de tratar muitas vezes, né, que é o conceito de normalidade, para a gente poder perceber que o normal é o que vem da norma, né, e não o que vem da saúde. Então, às vezes, a gente quer ser muito normal, mas, na realidade, a gente está reproduzindo patologias quando a gente busca a normalidade. Então, o que é normal na nossa cultura, muitas vezes não é o mais saudável e não está a serviço de proteger a vida. Então, daí, o que a gente vai poder olhar, né? A gente poderia olhar com mais uma lupa, né? Seria a questão das instituições e o racismo, né? Então a gente tem aqui, é muito interessante, aparece, né? No carro de polícia, né? Que aparece no filme. Então aquele policial que está fazendo toda uma abordagem, né? Cheia de ódio, cheia de desrespeito, cheia de discriminação racial, né? A porta do carro, né? O ideal da instituição é cortesia, profissionalismo, respeito. Então, é como que uma grande contradição, instituições que no seu discurso, né, estão ali e no seu discurso, e também são instituições que são, digamos, financiadas pelo Estado, né? E que é um Estado onde as pessoas vão pagar os seus impostos para manter, mas esse próprio Estado ele se volta contra as pessoas que o constituem, né? Ou menos contra uma parcela, né?
que, como disse o vídeo que a gente assistiu, é uma parcela da população que é vista como diferente, que é vista como não parte, que é colocada num lugar que não é aquele lugar de cidadania, né? Então, a cidadania que passa a ser seletiva. Então, essa cortesia, esse profissionalismo, esse respeito, ele passa a ser dirigido a uma parte da população, o que já incide em si por uma falta de respeito total. Então, o filme, ele faz, claro, que uma referência, ele vem, né, como uma referência histórica a esse fato que aconteceu, acho que foi em maio de 2020, né, com o George Floyd, que todos vocês viram os vídeos, foi bem divulgado na internet, e foi um fato muito importante, né, dentro, eu acho que da história da humanidade, sinceramente, né? Então, me vem muito uma questão arquetípica, né, de um grande sacrifício que essa pessoa viveu, né, e que representa uma totalidade de algo que acontece, né, digamos, o caso do George Floyd é um caso que acontece todos os dias, né, mas naquela circunstância, ele é como que ele se tornou visível, né, o problema se tornou visível, a questão se tornou visível. Bom, eu acho que o que aconteceu depois foi muito importante para o mundo, né? No momento que se denunciou e houve um movimento internacional exigindo, né, uma resposta. Eu acho que isso ajudou as pessoas a ter consciência, pessoas que talvez nunca tinham pensado a respeito, terem consciência, né, se formar consciência. E eu acho que teve uma questão decisiva histórica para a humanidade, no sentido que os Estados Unidos, naquele momento, estavam num processo de eleição, né? E a morte desse rapaz provocou uma reviravolta nas eleições, né? O que fez com que, possivelmente, a direita, né, perdesse as eleições naquele momento. Não que o partido que tem entrado seja tão diferente, né, porque eu acho que tem uma mentalidade, um jeito de ser da própria questão imperialista dos Estados Unidos, que se manifesta tanto com republicanos como com democratas, né? Mas seria muito terrível, né? Muito terrível para a humanidade passar mais alguns anos com Donald Trump no poder, né? E eu acho que a morte desse rapaz provocou uma reviravolta, ao menos eu vejo dessa forma. Então, acho que é muito bem lembrada, né? Essa homenagem que o filme faz, né, a essa pessoa, e indiretamente chamar atenção e uma homenagem a todas as pessoas que diariamente são executadas, né, diretamente pela polícia, mas a gente tem que ver que é diretamente pela polícia, mas não exclusivamente pela polícia, né? São relações sociais que permitem que a polícia faça isso, né? E são alguns setores da polícia que vão fazer, né? Que vão estar ligados a um tipo de procedimento que não está a serviço de proteção da cidadania da vida, mas sim está a serviço de hegemonias, de poderes econômicos, etc., né? E que não está ligada a Constituição democrata do Estado, né? Mas sim está ligado a milícias, etc., né? Então, é poder ver que a questão de um policial agredir uma pessoa negra não é a totalidade da questão, né? Então, se a gente continuar discutindo só que a polícia é brutal, né, com os cidadãos negros, a gente está resumindo a questão, e ela é muito mais profunda, né? Mas eu acho que é importante se pensar nessa questão também. Eu acho que, então,
o filme ele traz essa questão como ponto de partida, essa violência direta, né, da polícia sobre a população negra. Né? Então, mas o que eu acho que é importante a gente refletir é que isso é a ponta do iceberg, né? Se a polícia age assim, é porque existe algo que está atrás, existe uma organização social, existe uma história, né? Uma história daquela população que vem cultivando relações nesse nível, né? Vem cultivando relações onde a cidadania não é respeitada, né? A exploração do ser humano pelo ser humano, baseada em questões raciais, questões de gênero, etc. Né? Em ignorar a diversidade, em discriminar o diferente. E aqui, bom, se a gente pensar, como ele disse, né, eu não sei qual é a porcentagem de pessoas negras nos Estados Unidos, mas no Brasil, né, a gente tem uma população de maioria negra, né, e então, que minoria é essa, né? Então, às vezes a gente chama minoria pensando, né, que é uma pequena parcela da população, mas não é uma pequena parcela da população. Né? Então, em que distorção a gente está metido? Né? Que tipo de distorção é essa que permite a violência policial? Né? E será que a gente não pode ver essa violência policial como não somente uma violência policial, mas como um sintoma de algo muito maior? Né? Então, como um termômetro, né, que acusa que estamos com febre. Né? Mas qual é a doença que causa essa febre é que isso tem que ser visto. Né? Então, a gente sabe que vivemos numa cultura que tem, durante anos, né, durante séculos talvez, mas nos últimos anos, devido, inclusive, à facilidade de comunicação e a hipermanipulação da mídia, né? Então, que através de redes sociais, através da internet, através dos fake news, né? Então, a gente cada vez mais naturaliza a violência, né? Então, a naturalização da violência, ela fica como um pano de fundo importante dentro dessa questão. Bom, eu acho que uma das coisas que a gente pode pensar desse filme, né, é a questão da raça, né? O que é raça e o que é origem? Eu acho que a gente pode também fazer uma reflexão sobre isso. Então, essa foto, inclusive alguém já tinha colocado essa foto, né? Que eu acho muito interessante, porque o sangue dele, né? Forma o mapa do continente africano. Então, quando a gente está falando de raça, né? A raça é algo que está falando exatamente do quê? Da cor de pele? Né? Então, acho que a gente também poderia pensar, né, que as pessoas têm origens, né? As nossas origens, a nossa ancestralidade. Então, evidentemente, as pessoas de pele negra, elas têm uma origem muito clara, né, que é a origem africana. Mas cada um de nós tem uma origem, e essa diversidade de origens, né, elas não têm a ver exatamente com a questão raça, né, mas tem a ver com uma múltiplos fatores, né, que são fatores culturais, fatores que têm a ver com a religiosidade, fatores que têm a ver com o nosso aspecto em termos de cabelo, olhos, rosto, né, que vão indicando as nossas origens. Então, e sabemos que a humanidade, né, ela vem se constituindo em cima desse nomadismo, né, desse caminhar pelo mundo, desse ir e vir da humanidade. Então, é um pouco absurdo pensar em raça se a gente vai pensar em um ser humano.
porque, na realidade, nós somos uma espécie que é se constitui de múltiplas origens, né? Então, se a gente for perceber os caminhos que a gente fez até chegar aqui no Brasil, no caso, eu que sou brasileira, né? Alguns aqui são de outros países, então, os caminhos que nos levaram a chegar nesse lugar e a caminhada da nossa ancestralidade até chegar aqui, né? Por caminhos bonitos, por caminhos terríveis, né? Que isso tem a ver com origem, né? Então, e que tem a ver com muita coisa em comum entre todos nós. Então, também a gente se dá conta que muitas vezes o que está fazendo com que a gente tenha preconceitos não tem a ver exatamente com a raça, porque a raça em si não existe, mas tem a ver com a origem das pessoas, né? Então, mesmo no mesmo país, né? Onde tu mora, parece que onde tu mora quer dizer quem tu é, né? Então, o fulano vem de tal bairro, a outra pessoa vem de uma favela. Então, parece que isso faz com que a gente forme um conceito a respeito de quem é aquela pessoa e qual o papel que ela pode exercer na sociedade e como eu devo tratá-la ou não, depende da sua origem. Então, a sensação que eu tenho é que essa noção de origem seria uma noção que a gente teria que olhar com mais cuidado para poder superar os preconceitos que a gente tem a ver com tem em relação à origem, que eu acho que a questão origem ela supera a questão racial, já que em realidade o ser humano é uma totalidade, né? A humanidade é uma totalidade. Colocar as pessoas dentro de caixinhas de raças, né? É um grande erro, é um equívoco de percepção. Mas sim, as pessoas têm uma história de caminhada da humanidade, de onde elas vêm, para onde elas vão. Então, poder qualificar as origens, né? E perceber a beleza das origens. Então, uma das coisas que eu acho que a gente tem que pensar, e a fala do Silvio eu acho que é bem importante nesse sentido, né? É que, sendo algo estrutural, algo que se constrói em nível social, que perpassa todas as instituições, que perpassa a nossa educação, e que perpassa a nossa história, na realidade está dentro de cada um de nós. Então, eu acho que sempre quando a gente fala de racismo, a gente fala do outro, né? Fala que o outro é racista, né? Que o outro é vítima de racismo e o outro é racista, e sempre é o outro, ninguém é racista, né? A pessoa que olha e fala de racismo, às vezes não se vê como racista. Eu acho que é importante a gente... eu posso não me declarar racista e posso não defender o racismo, né? Não agir para ampliar o racismo. Eu posso ter uma crítica quanto a isso, ver como algo negativo. Mas se eu não olho para mim, nas minhas pequenas atitudes racistas, né? Como ele disse ali, rever os meus privilégios ou as coisas que eu mesmo me imponho, né? De negativo ou de positivo. Então, é poder ver dentro de cada um de nós, independente da cor da nossa pele, independente do nosso gênero, quais são os conceitos que se formaram lá dentro para eu classificar as pessoas, né? Como eu classifico as pessoas e como eu me relaciono com elas e como eu me relaciono comigo mesmo a partir dessas classificações. Acho que é bem importante a gente poder olhar para dentro e ver isso. Porque quando a gente olha para dentro, a gente pode transformar.
né? Então, se eu digo assim, não, eu não tenho nada disso, eu sou uma pessoa, né, que não é racista, não tem, isso não me toca. Daí, aquele racismo que certamente existe dentro de mim, porque eu fui criada nessa sociedade, porque essa sociedade é racista, as instituições são, a história em comum é. Então, é óbvio que isso está dentro de mim. Então, se eu não consigo olhar para isso dentro de mim, eu não vou conseguir transformar, né? Então, a minha tendência de forma inconsciente, sem perceber, é continuar reproduzindo. E daí eu acho que a grande pergunta do filme, né, e que eu acho que assim ele coloca uma situação, né, essa situação se repete, claro, ela é metafórica no sentido de que ela se repete porque se repete não exatamente com a mesma pessoa, né, mas o rapaz que é protagonista do filme, né, na realidade, ele representa toda o sistema que se reproduz, essas mortes diárias, nessa violência diária. Então, a grande pergunta é, tem como dissolver essas fronteiras? Tem um momento do filme onde ele tenta dissolver, né? Ele tenta fazer amizade com o policial, ele se coloca e o policial também parece que está aceitando ele, daí de repente dá uma virada e não é nada disso, né? Existe um ódio, aquele momento é um momento de uau, né? Nossa, existe um ódio que é muito difícil de mudar, não existe, acho que ficou, que joga na cara, não existe empatia aqui, né? Existe uma doença onde não existe empatia, então, cada um se revela, um tem família, outro tem uma namorada, eles têm filhos, eles têm coisas em comum na vida deles, né? São pessoas que estão vivendo, que têm coisas em comum, né? Não são pessoas completamente diferentes. Existem muitas coincidências, mas no final o ódio prevalece e não existe empatia nenhuma. Mesmo sendo parecidos, não são parecidos, né? São dois estranhos, como diz o filme. Então, eu acho que a saída que o filme dá, ela é uma saída um pouco triste, né? Acho que ela nos fala, assim, de um ódio que é muito profundo, né? Que está na base de muitas questões. Eu acho que, de novo, eu quero colocar assim, que eu acho que não é uma questão da polícia em si, né? Mas sim no que representa a polícia dentro de um Estado racista, né? Então, não é que o problema não é com a polícia exatamente, né? Mas é com uma totalidade onde, claro, a polícia como um instrumento de um Estado que tem tendências fascistas, né? Ela se torna terrível nesse sentido. Mas é importante ver essa condição atrás da instituição, né? Que dá base a ela, que uma polícia, né? Dentro de um Estado que não tem essas questões, vai ter outra atitude, né? Então, não se trata do policial em si, né? Mas se trata da estrutura. Então, lembrando, assim, né? Por exemplo, teve aquele... no julgamento de Nuremberg, aquele um diretor, né, que de um campo de concentração, agora eu não me lembro exatamente dos nomes, né, até ficou bastante divulgado na mídia faz um tempo sobre essa questão, porque coincidia com algumas coisas que aconteceram aqui no Brasil, né? Então, ele dizia, quando ele foi a julgamento, ele era uma pessoa assim, vista pelos outros, né, como uma pessoa assim, doce, normal, bom vizinho, bom pai, bom marido, né? E só que ele comandava um campo de concentração, matava, torturava, e submetia uma série de pessoas a uma verdadeira tortura, um inferno, né? Matava pessoas. E depois ele, na vida íntima, era uma pessoa, entre aspas, normal, né? E daí perguntaram para ele, mas como que tu, né? Como que tu fez isso, né?
Eu só estava cumprindo ordens, né? Então, eu acho que quando se cria estruturas que têm a ver com esse modelo, né, sempre tem alguém que só cumpre ordens, né, e não consegue se identificar com o outro, né, e não consegue questionar a estrutura de onde trabalha, o que está fazendo, né? Isso por si tem a ver, é um atrator de patologia, né? É um atrator de ódio. Então, num estado desses, onde, quando existe a pessoa que tem a capacidade de empatia, a pessoa que tem a capacidade de cuidado, ela não permanece aí, né? Não permanece porque questiona, não permanece porque é segregada também, né? Porque não vai conseguir trabalhar. Então, vai formando nessas instituições, muitas vezes, alguns núcleos de pessoas que vão desistindo da própria humanidade, né? Desistir da própria humanidade é desistir da capacidade de perceber o outro ser humano como um ser humano, né? E aí vai se tornando puro ódio, cultivando dentro de si o ódio. Daí aparece nessa coisa sem saída, né? Sem saída. É um sem saída para todos, né? Isso é muito interessante, porque é um sem saída para quem é vítima, para quem morre todos os dias, e é um sem saída para quem perde a alma na realidade, né? Perde o sentido de o que é ser humano. É uma grande perda coletiva. Então, obviamente, né, o looping do filme não é só uma estratégia de narração, né, mas ele é uma grande metáfora daquilo que continua se repetindo sempre, né, e que, bom, existe vamos sair disso só diante de algo de uma profunda modificação de cada um de nós, né, de uma profunda humanização de cada um de nós. E daí, então, a gente tem a personagem, né, a nova namorada do Carter, né, que é o personagem principal, e que ela é uma mulher negra, então ela dá alguns toques a respeito do que é ser uma mulher negra, né? O filme não vai centrar sobre isso, mas ela dá alguns toques, né, da dificuldade de ser uma mulher branca, uma mulher negra nos Estados Unidos. Né? Então, deixa eu ver como é que a gente está de tempo. Tá. Então, eu gostaria de trazer uma outra teórica, né? Agora falando um pouquinho mais especificamente sobre esse tema, que eu acho que é bem interessante. A gente entra aí nas questões de gênero e raciais. Tá? E daí, então, acho que uma das coisas que é bem importante a gente perceber, né, é que, na realidade, isso é uma história, né? A gente vive numa circunstância histórica, a história, ela vem lá dos nossos antepassados, de tudo que a gente passou, o Brasil, ou cada um dos países, ele tem a sua história, né? E ele se estrutura de uma determinada forma, né? Ah, e daí isso tem um caráter formador de cada indivíduo, né? De como ele se posiciona, de como ele vai ver o mundo e como ele vai tratar as pessoas e como ele vai se ambientar. Então, na realidade, essas estruturas sociais que estão todas, digamos, construídas, estruturadas, né? Vão se constituindo essas instituições sociais, elas atingem os indivíduos, né? Então, isso faz com que a gente tenha internalizado alguns valores que, às vezes, conscientemente, muito difícil para a gente olhar, né? Mas que eles estão dentro da gente e determinam algumas atitudes, ou nem atitudes, né? Algumas não atitudes, né? Algumas aceitações, onde a gente vê questões difíceis acontecendo, questões de violência acontecendo, mas não consegue se posicionar, não consegue reagir, nem pensa em reagir às vezes, né? Porque está naturalizada aquela questão. Mesmo que a gente tenha consciência de que é horrível, não fazemos nada. Então, e daí uma última coisa, né, que eu queria falar, que eu acho
que não tem um foco exatamente nessa discussão, mas me chamou a atenção. Vocês sabem que eu trabalho muito com simbologia, né? E daí é a questão de que ele queria sempre voltar para casa, né? Ele queria voltar para casa e ele queria cuidar do cachorro. E daí me chamou a atenção que no início do filme tinha essa foto, né, que está ali atrás, dessa pessoa com identidade muito forte, né, e com seu cachorro do lado, né, um cachorro nobre, um homem nobre, né, e depois essa figura dele assim atirado no sofá com seu cachorro, né, e assim o final do filme onde o cachorro fica esperando, né, o cachorro fica todo animado porque ele vai voltar para casa e ele não volta. Então, eu fiquei pensando um pouquinho nesse símbolo do cachorro, né? E da própria casa, o de voltar para casa, esse desejo de voltar para casa, né? Então, que casa é essa? E também esse cachorro o cachorro como um símbolo da intuição, do instinto, especialmente para os homens, o cachorro tem muito essa essa característica simbólica, né? Então, claro, como um símbolo geral, né? Então, também o cachorro que é o guardião entre a passagem entre os mundos, ele é um psicopompo, né? Ele é capaz de se relacionar em vários mundos e ir e voltar. Então, eu não tenho muito claro exatamente o porquê o cachorro, e talvez até mesmo quem fez o roteiro, né, e a direção também não tenham se atentado para isso, talvez seja algo que está numa dimensão simplesmente inconsciente, né? Mas me chama atenção, né? Então, esse simbolismo que o cachorro tem e o simbolismo da casa, né? De querer voltar para casa e cuidar desse cachorro, né? Alimentar esse cachorro. Então, deixo isso para a gente finalizar, né? E ver para onde é que a gente quer, qual é a sugestão do filme de volta, né? Uma volta que não foi possível, mas qual é o lugar de volta, né? Onde é que para onde é que queremos retornar, né? Então a gente também vê ali no quadro de trás, ele todo arrumadinho, cabelo arrumadinho, todo, né? E aqui com a questão do cabelo, né? O cabelo difícil, o cabelo, né? Todo esse preconceito com o cabelo negro, né? E também esse cachorro que fica esperando. Então, acho que fica uma mensagem assim que eu não sei dizer exatamente o, o que é, né? Mas eu acho que ela deixa aberto para a gente ficar dialogando com essa imagem, né? Eu acho que aí tem algum sinal de onde, né, ao menos para o diretor e para o roteirista, de onde voltar, onde é que queremos voltar, né? Também chama muito atenção o casaco amarelo dele, né? Essa cor tão potente de vida, né? E também de transformação que é o amarelo. Então, deixo essas questões simbólicas que não é o foco hoje, né? Mas que eu acho que eu gosto sempre de ver essas questões também nos filmes, porque eu acho que sempre tem alguma coisa para a gente retirar daí também.